dia a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre a Terra Nova e depois eu vou apresentar um pouquinho, bem brevemente, sobre como que a gente funciona, como que a gente trabalha na prática, tá? Todo mundo vê a minha tela aí, né? Tá, perfeito. Bom, vamos lá. Só para colocar na mente como que a gente surgiu, tá? A Terra Nova, ela surgiu da Associação Brasileira de Jurimetria. A Associação Brasileira de Jurimetria é uma instituição sem fins lucrativos que surgiu lá em 2010 para trazer a jurimetria no Brasil com o intuito de ser aplicada em políticas públicas e na área acadêmica, tá? Então, a BJ foi a instituição que trouxe a jurimetria para o Brasil. Com o passar do tempo, conforme a jurimetria ela foi ganhando espaço no mercado brasileiro, algumas empresas privadas vinham procurar na BJ esse trabalho, que era a jurimetria, e foi quando a gente viu a necessidade de criar uma consultoria para com fins lucrativos para atender o mercado privado. E foi quando surgiu a empresa que hoje a gente chama de Terra Nova. Tá? Então, só para materializar o que é a Terra Nova, nós somos uma consultoria estatística especializada em jurimetria. Tá? E dentro da jurimetria, você tem dois tipos, basicamente, principal de entrega, tá? Que são as análises internas e as análises externas. As análises internas são aquelas que a gente consegue desenvolver com os dados internos do cliente, e as análises externas são aquelas que a gente desenvolve através de informações públicas, que a gente capta dos tribunais. Uma coisa muito interessante que o André falou na primeira apresentação na dele, da Ask Data, é sobre essa cultura que os escritórios, os departamentos jurídicos têm de armazenar as informações para fins administrativos e não para fins analíticos. Esse é o motivo, eu acho, esse é o grande objetivo do Direito 4.0, né? Tentar trazer essa cultura de armazenamento de dados de forma analítica para os departamentos jurídicos e para os escritórios de advocacia. Porque quando a gente consegue desenvolver consegue fazer essa mudança de paradigma, todas as análises elas funcionam, né? Voltando rapidamente aqui sobre as análises, né? Como a Terra Nova é uma consultoria, a gente desenvolve as ferramentas customizadas, específicas para aquele tipo de problema que a empresa ou que o escritório está passando, né? Então, seja ele um problema de análise interna, ou seja, um problema em que a gente vai desenvolver ali um dashboard, ou a gente vai desenvolver ali um relatório para tentar explicar algum acontecimento que esteja acontecendo, que possa ser observado com os dados internos do cliente, ou a gente vai até os tribunais e faz a captação dessas informações. A forma como a gente entrega esses resultados também vai depender do tipo de consumo que o cliente vai querer ter. Então, por exemplo, a gente pode desenvolver um dashboard customizado para o cliente, em que ele vai ter ali só as visualizações que são interessantes para ele, para aquele fim, ou para um objetivo maior. A gente pode também entregar essa solução através de uma apresentação, onde só tem os principais resultados ali, que não precisa ser atualizado periodicamente, que não precisa ser algo que vai ser consumido ao longo do tempo, algo mais fixo que a gente entrega só com um resumão de tudo que foi observado. Temos também aí um relatório técnico, que é também uma forma um pouco mais mais acadêmica, mais séria, né, de apresentação, que aí sim é um documento formal, escrito por estatísticos, por juristas, em que a gente vai desenvolver ali toda a análise estatística por trás daquele fenômeno que a gente observou. E, por fim, a gente também tem a entrega em formato de parecer jurimétrico, que são pareceres jurídicos com esteroides, que a gente brinca, que são aqueles argumentos quantitativos para mostrar que o seu argumento está válido, ou que o argumento da parte contrária não está válido. Isso serve principalmente para processos específicos, né, estratégicos, que estão ocorrendo num tribunal superior, ou que tem um valor agregado muito alto a ser discutido, tá? Então, só recapitulando, a Terra Nova é uma consultoria. Nós não temos um produto, nós desenvolvemos aquele produto que mais se encaixa para responder, para tirar as dores do cliente, tá? E isso envolve desde analytics, desde jurimetria, até, sei lá, análise de informações do financeiro, cruzar com informação do departamento jurídico para fazer ali uma nova estratégia de provisão, etc. Então,
É basicamente isso que a gente faz. E falando em provisão, eu trouxe um case bem breve para vocês, que foi um case de uma empresa, uma grande empresa de logística que procurou a gente em alguns anos atrás, que eles queriam melhorar a estratégia de provisionamento deles. Qual que era o problema? Eles não estavam fazendo provisionamento errado, estava de acordo com o CPC 25 e o CRAS 37, mas eles estavam provisionando muito acima do que estava sendo consumido. Isso estava gerando um baita de um problema para a companhia, porque eles estavam reservando uma grande quantidade de dinheiro lá que não estava sendo usado. A nossa solução foi tentar trazer a metodologia estatística, né, tentar trazer essa cultura de estatística para tentar melhorar essa acurácia entre o que é provisionado e o que é consumido. Né? Como resultado aqui, esse gráfico, basicamente, ele mostra o resultado das análises, tá? Os pontinhos em laranja é tudo aquilo que a empresa estava provisionando, as barras em verde claro era aquilo que estava sendo realizado, e a barra em verde escuro era aquilo que os nossos modelos estavam prevendo, falando assim, olha, em 2019, ao invés de você provisionar 45 milhões, provisiona só 15, que ainda assim eu vou te dar uma margem legal para você trabalhar e eu garanto ali com certa confiança de que você não vai ultrapassar esse valor. E foi o que aconteceu. Em 2019 e 2020, a gente conseguiu reduzir ali em mais de 70% da provisão dessa companhia, só utilizando as informações dos acontecimentos passados da empresa. Nesse caso aqui, as entregas, né, como era um problema específico de provisionamento, as entregas, elas foram um relatório técnico para a gente mostrar para a empresa a relevância e, de forma formal, que aquela metodologia estatística, ela funcionava, que ela era uma metodologia que poderia ser aplicada. A gente desenvolveu também o Terra Vista, que é um dashboard customizado, específico, para mostrar para eles não só essa questão de provisionamento, mas também toda uma visão analítica do departamento jurídico, né, com os principais KPIs, com os principais indicadores, com tudo aquilo que a empresa ela tinha interesse em observar. Isso foi desenvolvido especificamente para eles, e a gente também auxiliou a empresa a implementar essa nova estratégia de provisionamento, né? Então, dentro lá do sistema de gerenciamento jurídico, o que eles tinham que fazer para que essa nova estratégia ela fosse adotada? E claro, né, como nós somos uma consultoria, a gente também automatiza tudo aquilo que for possível de ser automatizado para que essa estratégia ela ocorra de forma mais eficiente. Aqui são alguns dos clientes que passaram pela gente, tá, ao longo desses vários anos ali de empresa, para mostrar mais que a jurimetria ela tá dentro de todos os segmentos do jurídico, ela tá dentro enfim, ela tá sendo disseminada aí por todas as partes. E aqui eu vou passar um pouquinho do meu endereço, mas antes de finalizar, eu quero mostrar na prática quanto tempo a gente tem, Ju? 2 minutinhos, ótimo. Esse daqui é um BI que a gente construiu especificamente para uma empresa, tá? A gente mascarou todas as informações relativas a número de processo, assunto, tudo aquilo que identificava a empresa, claro, para a gente não divulgar, mas basicamente esse daqui é um BI específico, não significa que a empresa que contratar a gente vai ter um BI como esse daqui é um BI que a gente construiu porque era a necessidade daquela empresa específica, e basicamente a gente conta aqui com 4 abas, uma que mostra os principais KPIs customizados para aquela empresa, uma aba em que a gente consegue analisar quais são as principais inconsistências da base de dados interna do cliente. Então, por exemplo, olha só, existem 9 processos aqui que está com data conflitante. Então, por exemplo, olha só, a data de encerramento aconteceu antes da data de distribuição, então é algum erro da base que a gente consegue mostrar aqui para o cliente e falar, olha, você precisa arrumar isso daqui para a gente seguir com as análises, para que as análises se tornem mais consistentes. E, por fim, uma análise de risco, que aqui são modelos mesmo estatísticos de inteligência artificial que vão mostrar para o cliente qual é, por exemplo, a probabilidade de sucesso, o tempo previsto até o encerramento e o valor esperado de perda daquele processo, de um processo ativo da companhia ou de um processo que a companhia espera que tá para chegar. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e escolher um processo ativo real da base, ou vir simplesmente mudar, por exemplo, alguma informação do processo, ele vai atualizar as probabilidades de derrota, o tempo
previsto de encerramento daquele processo. O objetivo aqui é também trazer para o cliente essa ideia de que a gente consegue, dependendo de todas das informações que a gente consegue decidir se a gente vai seguir para um acordo ou se a gente vai seguir para o litígio, mas basicamente é mostrar para o cliente todas as opções que ele tem, né? E também mostrar depois, ao longo do tempo, isso daqui é uma aba de diagnóstico que mostra para a gente a performance do modelo. Então, esse modelo em particular ele tem uma acurácia de 86%. Quais são as principais informações que levam você à derrota ou à vitória, né? Então, por exemplo, por que eu perdi, né? Por que eu perdi ou por que eu vou ganhar? Qual é o efeito marginal de cada informação? Então, por exemplo, a Amazônia é o estado mais agressivo e o Pará é o estado menos agressivo. Isso a gente consegue, desde que exista a informação na base, né? A gente consegue fazer por juiz, a gente consegue fazer por assunto, por objeto, por qualquer tipo de coisa. E a ideia, de novo, é trazer todos os insumos que o advogado ou o departamento precisa para conseguir tirar ali todas as suas conclusões sobre os casos. É isso, pessoal.